Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, feliz ano novo a todos e para quem não me conhece, eu sou Adriana Cordeiro e esse aqui é um canal para a gente falar sobre biologia e educação. Eu sou professora há mais ou menos uns 8 anos e durante esse período eu tive a oportunidade de lecionar desde o ensino fundamental até o ensino superior, né, sempre na rede pública. E digo que cada fase ela é uma aventura diferente, né? Tanto para os professores como para os alunos. São idades muito diferentes, com comportamentos muito diferentes. Então a pergunta é: como é ser professor no ensino médio? Fiz aqui uma lista com 8 pontos para a gente falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, é um desafio. Assim como qualquer outro nível de ensino, mas no ensino médio ele traz aí suas peculiaridades. Né? Os alunos eles vêm com expectativas diferentes, como passar no vestibular, começar a trabalhar, ser mais atraente, ser aceito. E acreditem, a grande maioria não está interessado em você ou na sua aula. Segundo ponto, tudo, absolutamente tudo interfere na sua aula. Basta um mosquitinho passar voando que eles vão perder o foco. E eu digo que dar aulas para adolescentes é você se manter por dentro de tudo que acontece. Porque sim, eles sempre sabem de tudo e de todos. Eles adoram uma fofoca, eles adoram uma revolução, eles estão sempre no meio da bagunça. Terceiro, o sistema ele é burocrático e engessado. Bom, a nossa educação, ela é uma educação burocrática e isso cada dia traz barreiras maiores, né? Porque o aluno, ele está cada dia menos a fim de estudar e infelizmente o nosso sistema, ele deixa isso acontecer, né? Você será praticamente obrigado a fazer parte do sistema onde os alunos, eles são apenas um número. Não importa se ele aprendeu, não importa o que ele aprendeu, como ele aprendeu e se ele vai aprender ou vai usar, não importa se ele fez algo. O importante é que no final do ano ele passe. Eu já cheguei em turmas que no primeiro dia de aula o aluno vira para mim e fala: nunca fiz nada e sempre passei e não é na sua aula que eu vou fazer. Ok, né? Opinião dele, visto que ele entendeu que não é preciso aprender para passar de ano. E infelizmente isto está cada dia mais comum e o pior, principalmente para o Estado, ele é só mais um número. Né? Sim, pai, o responsável que está escutando, seu filho não passa de mais um que vai virar estatística, né, na época de eleição. Diminuímos o índice de reprovação, o número de faltas, é tudo muito bonito. Por que eu tô falando isso? Porque você, como professor, vai passar por tudo isso. Né? O conselho de classe, há muito tempo, ele já não faz mais sentido. E isso é muito triste. Né? Eu vou dar uma dica de leitura, que é o livro Emburrecimento Programado. Né, o oculto da escolarização obrigatória do professor John Taylor. Basicamente, né, esse livro ele fala bastante do homeschooling, mas ele fala desse processo de escolarização obrigatória que vê o ser humano como um maquinário. E nós que escolhemos essa profissão, a gente vai trabalhar com isso. E a gente precisa entender que a escola ela é uma estrutura burocrática e que nós, como professores, nós vamos praticamente ser obrigados a seguir a cartilha do governo. E isso vai trazer muitas dificuldades, sabe por quê? Porque a gente não foi ensinado a ser assim. A gente não aprendeu isso na universidade. E aí, é o pulo do gato. A gente não deve ser assim. A gente precisa mudar esse sistema, a gente precisa entender que nós trabalhamos com seres humanos, que eles são diferentes, vão entender de maneira diferente, tentar passar que a educação ela é importante para eles. Não é algo só para passar de ano, né? Não é só algo, lá no final eu vou passar mesmo, nem que seja por conselho de classe, é essa mentalidade que eles têm. E é isso que nós precisamos
levar algo diferente para eles. Né? Então, no nosso dia a dia, esse livro ele vai trazer várias críticas e vários anseios, né, como professor, porque a gente sabe que tem algo errado com a educação. E como professores, nós precisamos tomar conhecimento de ensinar, engajar e também tentar aí contornar esse sistema burocrático, né? Nós precisamos aceitar o desafio de ensinar os nossos alunos como seres humanos, o desafio de fazer os alunos verem, sim, quão bela é a biologia, né? Mas entender que ela não é só para passar de ano, que ela vai ser boa para a vida, né? Quarto ponto, metodologias. Bom, nos contextos das metodologias usadas, esse ano começa a vigorar o novo ensino médio. Né? Isso é um assunto bem longo que eu quero trazer aí para um vídeo mais para frente. Mas a ideia geral do novo ensino médio é o protagonismo juvenil. Eu acho isso muito legal, né? E interessante, também importante. Mas se fala muito aí das metodologias ativas, aquelas que vão tirar o foco do professor e colocar um pouco aí nos alunos. E eu gosto disso. Mas vamos com calma. Quem está em sala de aula vai concordar agora comigo que nem sempre funciona. No papel é muito bonito. Você, como novo professor, você precisa ser crítico na hora de escolher e defender as metodologias a qual você vai trabalhar. Primeiro, conheça a sua turma, conheça a realidade dos seus alunos, converse com os seus alunos, descubra seus interesses. O professor que dialoga com os seus alunos é o professor que consegue passar melhor o seu conteúdo. Aprenda muitas metodologias e teste elas. Vai ter turma que vai super bem com metodologias ativas e outras que vão preferir aulas mais expositivas. E tá tudo bem, né? Não se cobre por isso. Eu lembro da época de escolas de aulas memoráveis que o professor passava horas e horas falando e eu queria que ele falasse mais ou mais devagar ali para eu poder anotar algo, mas porque eu gostava dele, daquela metodologia. Também lembro de aulas práticas que me marcaram, aulas, visitas técnicas, né, atividades que me fizeram pensar, ser mais ativa. Resumindo, ou seja, não faça uma coisa só o ano todo, né? Planeje, diversifique. Quinto ponto, planejamento. Sempre importante. Mas no ensino médio, ele é muito importante, porque a gente tem muito conteúdo. A gente precisa da aula, a gente precisa da prova, a gente precisa cuidar de feriado, a gente precisa ver a semana técnica, a semana científica e outros 365 dias especiais. Resumindo, a gente tem que planejar para a gente poder dar conta de tudo. Eu vou fazer um vídeo inteiro só sobre planejamento, né, ensinando aí como planejar, porque a gente tem muito conteúdo de biologia em pouco tempo. E também temos a nova reforma agora, né? Então a gente vai passar ainda mais por esse período. Sexto, distanciamento dos pais. Outro ponto que vocês vão ver muito nessa fase é o distanciamento dos pais ou responsáveis de modo geral. Muitos não estão mais preocupados com os filhos no colégio, como que eles vão, o que eles estudam, né? E isso é muito triste. Infelizmente, os pais só vão dar conta quando eles perdem o controle dos filhos em casa, né? Ou quando a pedagoga liga e fala: "Ei, fulano, então, fulaninha aprontou, fulaninha não faz nada." E aí a mãe ou o pai: "O quê? Meu filho? Não, jamais." Né? Eu percebo muito isso. E ocorre então esse distanciamento e ele aumenta no ensino médio. Geralmente, algo que eu percebo é que os alunos que têm pais ou os responsáveis presentes são aqueles alunos que têm mais objetivos, mais perspectivas, mais sonhos, são aqueles que têm às vezes um certo medo de fazer algo errado porque sabe que será cobrado pelos pais. Então, isso ajuda, sabia? A gente ensinar, a gente a ter controle, né, sobre aquilo que a gente está passando. É lógico que são exceções, né, mas a gente vai ver muito isso. Os alunos, eles estão meio que sozinhos no ensino médio. E nós, professores, temos que ter em mente que a gente pode marcar uma geração por ser bom ou ser ruim.
Ainda mais nesse momento onde eles vão olhar para você, onde eles não vão ter às vezes a base familiar e a escola vai ser essa base. Então a gente tem que tomar esse cuidado na hora de dar aulas e tudo mais, tá? 7º ponto, indisciplina. Outro ponto bem importante, né, que a gente não pode abrir mão é da disciplina. Eu sei que eu vou ser criticada por alguns, mas para mim, sem disciplina, é impossível você ser o melhor de si, né? Então, cobre isso dos alunos o tempo todo. E na maioria das vezes você vai ter que contar aí com pedagogos, com a direção, né? Vocês são uma equipe. A verdade é que não vai importar qual metodologia você use, se a sua turma é totalmente indisciplinada, vai ser bem difícil. E, gente, isso impera na maioria das escolas. Então, eu vou fazer um vídeo sobre dicas, né? Sobre dicas do primeiro dia de aula, e é uma das coisas que a gente tem que cobrar desde o primeiro dia de aula, né? Para que eles entendam qual que é o papel deles ali na escola, né? Que eles foram realmente para estudar. Gente, não é errado que o seu aluno converse ou até faça bagunça, mas o problema é quando isso ultrapassa o limite e atrapalha o avanço da educação. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. 8º, é divertido, gente, porque adolescentes, eles são divertidos. Eles têm vários problemas, têm lá os seus problemas emocionais e tudo mais, mas eles se divertem, e muito. Na real, gente, vai ter turmas fáceis e turmas difíceis. O importante é que você, como professor, com um olhar aí diferente para cada um deles e vejam que eles não são uma fábrica, não são uma linha de montagem, né? Vá se adaptando, vá vendo o que cabe melhor em cada uma, vá planejando o seu conteúdo, tá bom? Dúvidas, comentários, críticas, deixe aqui embaixo que sempre que possível eu leio e respondo todos, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.